Galera, eu quero que vocês imaginem esse cenário comigo. Imagina que você está no século IV, no século V, não tem carro, não tem nada, as pessoas só andam de cavalo. Você quer melhorar a sua performance física. Você começa a participar de competições, começa a ter na Grécia aqueles coliseus onde você tem que lutar contra animais e tudo mais. E as pessoas começam a fazer experimentos. Como que eu consigo fazer esse atleta do Coliseu, como que eu consigo fazer esse gladiador ganhar mais massa muscular, para ele conseguir ser melhor, para ele conseguir ser maior, para ele conseguir ser mais forte. Lembra, não sei se você já ouviu falar sobre as dietas dos gladiadores, existe até um documentário do Netflix, que é uma dieta onde basicamente eles só comem ovo e vegetais. Ovo e vegetais. E sim, antigamente era isso, mas não porque era mais saudável, tá? Aquela minissérie, aquele documentário na Netflix foi muito tendencioso a dizer que eles comiam isso porque eles eram mais saudáveis. Não, comiam isso porque isso é barato. Comiam isso porque só davam isso para eles comerem, não era por causa da performance. Tanto que a partir do século V, ou seja, ano 500, os atletas de ponta, os atletas que mais se destacavam, os treinadores deles orientavam eles a comerem fígado, eles a comerem coração de leão, e eles falavam o seguinte: coma isso, olha a ideia do que eu falei ontem dos suplementos alimentares, fígado e coração de leão, coma isso, porque comendo esse alimento você vai ficar mais... como se fala, você vai ficar mais forte, você vai ficar mais... A palavra que eles usavam era não sendo possível te derrotar, ou seja, invencível. Então, o suplemento, como no conceito da palavra, seria um alimento super concentrado de algum nutriente. Então, para você que já vem com medo de tomar suplementos, para você que já se perguntou se você pode tomar ou não, o conceito do suplemento alimentar, então, começa daí. Suplemento nada mais é do que comida, tá? Suplemento alimentar é comida. Então, se você está com medo de tomar suplemento alimentar, a primeira coisa que eu quero que você tire da sua cabeça é: não tenha medo, porque suplemento alimentar é comida. É uma comida super concentrada. Então, por exemplo, se eu quero melhorar ferro no meu corpo, se eu tenho anemia, a minha mãe me manda comer fígado, porque fígado é concentrado em ferro. Faz sentido isso aí, galera? Sim ou não? Ou eu estou viajando aqui e você não está conseguindo me acompanhar? Então, nada mais é do que um alimento hiperconcentrado em algum nutriente. Por exemplo, o whey protein. O que é o whey protein? O whey protein é um suplemento super concentrado da proteína do leite. Ponto. Creatina. Creatina são 3 aminoácidos juntos de uma parte que é retirada da carne vermelha, ou seja, são 3 aminoácidos juntinhos que são encontrados na carne vermelha, principalmente, que geram maior ganho de massa muscular, maior explosão muscular, maior força de contração muscular. Então, para você que tem medo de tomar suplemento, não tenha, tá? Não existe um suplemento alimentar que vai destruir seu fígado, não existe um suplemento alimentar que vai destruir seu rim. Esses suplementos são usados desde a época dos gladiadores. Essa ideia de suplemento é usada desde aquela época. Com a evolução da tecnologia, conseguiram se colocar em pó, conseguiram se colocar em cápsula, mas antes nada mais é do que a pessoa tinha que comer 9 quilos de carne para você ter a quantidade suficiente de proteína ou a quantidade suficiente de creatina. Hoje em dia, você com uma colherzinha, você consegue ter a mesma quantidade de creatina se você comer 5 quilos de carne. É assim que funciona. Show de bola? Deu para entender? Pronto para a gente começar a falar de doses? Pronto ou não? Então, vamos lá.
Vou falar hoje dos principais suplementos para hipertrofia muscular. Então, se você quer ganho de músculo, se você se sente flácida ou flácido, se você sente que você tem um peso que não está ruim, mas que mesmo assim o formato do seu corpo não é bom, eu vou mostrar para você quais são os principais suplementos alimentares a serem usados. Suplementos classe A, suplementos que todo profissional entende que são ótimos. Só que é muito importante você entender que não é só tomar o suplemento que o músculo vem. Para você ter hipertrofia muscular, para você ter ganho de massa muscular, você tem que unir 3 coisas. Não é uma, não é só tomar suplemento. Você tem que unir 3 coisas. A primeira delas é fazer a ingestão correta de proteínas, carboidratos e gorduras. Então o suplemento entra só na primeira. Eu ainda tenho mais 2 coisas que são necessárias serem feitas para a pessoa ganhar massa muscular. Então vamos lá, para a gente entender o conceito da pirâmide da hipertrofia muscular. Então, número 1, você precisa consumir proteínas, carboidratos e gorduras na proporção correta. Hoje, o maior problema é que a maioria das pessoas consomem muito carboidrato, muita gordura trans e acabam esquecendo da proteína, acabam esquecendo das gorduras poliinsaturadas, o famoso ômega 3, os ômega 3, que são essenciais para uma vida saudável. Então, se você hoje quer hipertrofia muscular, você precisa melhorar o seu consumo de proteína. Por isso que os suplementos derivados de proteína são sempre os mais indicados pelos nutricionistas. Simplesmente porque ele já assume que se você come como uma pessoa normal, você come pouca proteína. Então ele fala, toma esse whey protein aqui. Show de bola? Então, o primeiro pilar da hipertrofia muscular é o consumo de proteínas. Só que tem mais 2. Tem mais 2 pilares que você precisa cuidar se você quiser ter hipertrofia muscular. O segundo pilar é, você precisa gerar destruição das suas células de músculo. Por mais que seja interessante as pessoas não entendam isso, um músculo cresce, um músculo hipertrofia quando ele é lesionado. Ou seja, quando eu faço exercício muscular, eu não aumento meu músculo ao fazer exercício. O que eu estou fazendo durante o exercício é destruir o músculo, romper o músculo. Por quê? Porque ao romper o músculo, ele precisa ser cicatrizado. E a cicatrização do músculo que faz ele crescer. Então, é como se fosse a hipertrofia, o ganho de massa muscular, é a cicatrização do músculo. E para o músculo cicatrizar, ele precisa ter nutrientes, porque são os nutrientes que vão repaginar aquele músculo. Então, é como se fosse assim, eu quero construir uma casa num morro, show? Eu preciso destruir aquele morro para construir algo em cima. Então, se eu quiser construir, é como se fosse a proteína, o tijolo. Ou seja, a proteína é o tijolo que constrói a casa. Porém, se eu não tenho o pedreiro para construir, a casa não vai subir. Então, o pedreiro nada mais é do que a musculação. Então, o pedreiro é a musculação, o tijolo é a proteína. Show? Só que o pedreiro precisa colar um tijolo no outro, porque senão os tijolos caem, a casa cai. Então existe um cimento no meio disso. Então se o exercício físico é o pedreiro, se a proteína é o tijolo, o sono é o cimento. Dormir bem faz com que a proteína entre no músculo e gere a hipertrofia muscular. Muitas pessoas hoje têm dificuldade com o sono, dificuldade na hora de dormir. Então é importante você entender que se esse tripé
não estiver completo, não adianta você se encher de suplemento, não adianta você tomar tudo que tem no mercado, porque você não vai ter resposta. Então, fechando esse tripé para vocês entenderem aí, ó, Márcio, como que eu faço para ter hipertrofia muscular? Ponto número 1, consuma proteínas, carboidratos e gorduras de forma adequada, mas foque mais na proteína se você quer hipertrofia muscular. Número 2, musculação. Você precisa fazer exercício que você pegue peso. Então, musculação, crossfit, funcional com peso, todos esses exercícios fazem destruição da fibra muscular. E número 3, sono adequado. Sem um sono adequado, você não coloca a proteína dentro do músculo. Show? Então, entendendo isso, vamos falar dos quatro principais suplementos para hipertrofia muscular. Nutriente número 1, Whey Protein. Whey Protein nada mais é do que a parte proteica do leite de vaca. Então, é uma forma de eu consumir proteína que vai ser absorvida mais rapidamente e de forma mais efetiva pelo meu corpo. Os nutricionistas e os médicos chamam isso de proteína de alto valor biológico, ou seja, uma proteína que é rapidamente absorvida, que é rapidamente integrada ao meu corpo. Show de bola? Whey Protein, quanto que se deve tomar, Márcio? Se você olhar o Whey Protein, lá atrás dele, na informação nutricional, tem a quantidade de proteínas. Geralmente é 22, 23, 25 gramas de proteína por dose. Show? 22, 23, 25, cada marca tem uma quantidade. É muito importante você entender que os estudos mostram que a média que um adulto precisa tomar após uma sessão de treino, o melhor momento para você tomar Whey Protein é após uma sessão de treino, até 2 horas após uma sessão de treino, seria em torno de 25 gramas até 40 gramas. Ou seja, os idosos, as pessoas com idade mais avançada, 40 gramas seria ideal, as pessoas mais novas, 25, 30 gramas seria a quantidade ideal. Por que, Márcio? Porque o idoso absorve menos, o idoso absorve menos proteína, então o idoso tem que tomar uma dose maior. Então, lembrando, Whey Protein, tomar uma dose até 2 horas após o treino, entre 25 gramas e 40 gramas de proteína. Para saber a quantidade de proteína, é só olhar na parte de trás da informação nutricional. Também existem estudos mostrando que o Whey Protein pode ser tomado antes de dormir. O Whey Protein tomado antes de dormir aumenta o gasto de caloria do dia seguinte, aumenta a hipertrofia muscular, facilita no ganho de massa muscular. Então, os 2 momentos que eu mais oriento meus pacientes a tomarem Whey Protein para gerar o efeito estético seria após o treino e antes de dormir. Se você já malha à noite, não tem por que tomar 2 vezes, então tomaria só uma. Show? Número 2, aminoácidos essenciais. Eu já expliquei ontem que os aminoácidos essenciais nada mais são do que a parte do Whey Protein que realmente gera hipertrofia muscular. Se você não sabe, uma proteína é constituída de vários aminoácidos. Aminoácidos é a parte menorzinha da proteína. E existem alguns aminoácidos que são chamados essenciais que o nosso corpo não produz, que eu preciso absorver da alimentação. E esses são os principais que geram hipertrofia muscular. Então, existe uma forma para quem não gosta de Whey Protein de tomar somente os aminoácidos essenciais. A diferença é que, como os aminoácidos essenciais são a parte que só importa, eu não preciso tomar 40 gramas, eu não preciso tomar 25 gramas. Os aminoácidos essenciais são tomados entre 10 e 20 gramas depois do exercício. Diferença, os aminoácidos essenciais têm gosto de suco, eles não têm gosto de leite. Eles têm gosto de laranja, de tangerina, de limão. Esses são os aminoácidos essenciais. Então eles são tomados da mesma forma do Whey Protein, só que eles não são tomados na quantidade do Whey Protein. Show de bola? Márcio, que negócio é esse de aminoácidos essenciais? Se você entrar hoje no Google e escrever aminoácidos essenciais, você vai ver vários suplementos. Hoje em dia é bem famoso, é bem usado os aminoácidos essenciais para hipertrofia. Show? Então temos Whey Protein
de 25 a 40 gramas após o treino e antes de dormir, e os aminoácidos essenciais 10 a 20 gramas após o treino. Terceiro suplemento, creatina. A creatina geralmente é usada por peso, tá? Mas você precisa fazer um cálculo, 0,3 gramas por quilo. Porém, isso é meio complicado. Então, já se travou em doses padrões. Ou seja, uma pessoa de 50, 60, 70 quilos usa 5 gramas ao dia. Márcio, tem horário para usar creatina? Teoricamente não, tá? Os estudos mostram que não varia muito o resultado, independente do horário que você tome. Agora, uma coisa aumenta a absorção de creatina, que é consumir ela junto com carboidrato. Então, quando você toma creatina, o bom é ser usado ela junto com carboidrato. Então, junto com uma refeição, ou junto com algum outro suplemento, ou junto com suco, porque você melhora a absorção dela. Algumas pessoas mais pesadas podem tomar até 10 gramas de creatina ao dia, ou seja, 2 doses. Márcio, como que você orienta? Eu oriento meu paciente a colocar junto com o whey. Por quê? Porque senão fica chato tomar um monte de pó, toma um pó de manhã, um pó de tarde, um pó à noite, é muito pó. E aí isso fica muito diferente da vida normal. Lembra, eu trabalho muito com pessoas que estão iniciando o processo de emagrecimento, iniciando o processo da vida saudável. Não pessoas que já têm costume de tomar muitos suplementos. Então, eu tenho que tentar fazer o mais próximo do real para essas pessoas. Então, geralmente eu oriento, após o treino você bota uma dose do whey junto com uma dose de creatina, já tudo junto e toma. Show? 5 gramas de creatina a 10 gramas. Se você tem 70 quilos, 60 quilos, 5 gramas é suficiente. Se você tem 90 quilos, 100 quilos, você pode tomar tranquilamente 10 gramas de creatina. Não vai destruir o seu rim, não vai destruir o seu fígado. Pode ficar tranquilo que isso é lorota. Show de bola? E o número 4, HMB. Existe um aminoácido principal das proteínas, que se chama leucina. A leucina é o aminoácido mais importante na cadeia de hipertrofia muscular. Show? Só que a leucina, os estudos mostram que sozinha ela não consegue gerar hipertrofia muscular. Mas a leucina, quando ela é degradada, ela dá outra substância chamada HMB, hidroximetilbutirato. E esse HMB, usado em forma de cápsulas, ele consegue sim gerar hipertrofia muscular. Só que a dose do HMB para gerar hipertrofia muscular é a dose de 3 gramas ao dia. Então não é uma cápsula, geralmente você tem que tomar 3. Eu sempre recomendo aos meus pacientes a tomar 1 grama ao acordar, 1 grama antes do treino e 1 grama ao deitar. 1 grama ao acordar, 1 grama antes do treino, 1 grama ao acordar. Porém, o HMB é o que eu menos prescrevo. Por quê? Ele é caro e os estudos não mostram uma hipertrofia muito significativa com ele. Ou seja, os estudos são muito variados. Então, ele é caro e não gera um resultado tão absurdo. Então, ele é sempre o último que fica. Lembra? 120 reais um whey protein, 60 reais uma creatina, 60, 80 reais um aminoácidos essenciais, já dá quase 250 reais. Se a pessoa fosse usar só isso, top, mas ainda vão existir outras coisas. Então a gente tem que entender que não é só sair prescrevendo tudo que é referência, porque senão a pessoa vai gastar R$1.000 por mês só de suplemento. Então a gente precisa entender que existe espaço para tudo. Em algumas pessoas a gente vai prescrever um pouco mais, em outras um pouco menos. Show de bola? Então, vamos lá. Resumo. Whey protein, aminoácidos essenciais, creatina e HMB. O whey protein, 25 a 40 gramas depois do exercício e antes de dormir. Aminoácidos essenciais, 10 a 20 gramas depois do exercício. Creatina, 5 a 10 gramas depois do exercício ou antes do exercício. Não faz diferença. E HMB,
3 gramas ao dia. Se você quiser entender um pouco mais sobre esses suplementos para hipertrofia, eu te sugiro, tá aqui, ó, Emagrecimento da Vida Real, lá na página, cadê? 268 aqui, ó. Tudo resumido aqui, ó. Creatina, suplementos proteicos. Ó. A quantidade de comida que é igual a uma dose de suplemento. Diferenças entre o whey protein. Tudo aqui. Então, entra lá no link da bio. Entra lá no link da bio e adquire seu livro, meu irmão. Eu não tenho como te dar mais informação do que eu acabei de te dar. Você acha necessário incluir glutamina nesses suplementos? Ju, a glutamina não tem um poder importante para hipertrofia muscular, tá? Não adianta você tomar glutamina pensando em hipertrofia. A glutamina tem uma função excelente para imunidade. Imunidade, intestino. Agora, para hipertrofia, esquece a glutamina, é dinheiro jogado fora. Se você quiser melhorar sua imunidade, melhorar sua função intestinal, a glutamina é essencial. Mas agora, investir dinheiro em glutamina, pensando em hipertrofia, vai jogar dinheiro fora. Show de bola? E já tá aqui o pessoal da minha produção pedindo pra gente pensar em print. Então, deixa eu me secar aqui meu suor. Toda vez que eu falo com vocês, eu suo muito, porque eu me entrego completamente aqui. Então, eu queria pedir para vocês, você que curtiu essa live, você que gostou da informação, dá um print aqui na tela, ó, vou ficar aqui parado, e me marcar. Por quê? Porque quando você printa e me marca, as pessoas vão entrar no teu Instagram e vão te perguntar: que é isso? Quem é esse cara? E você traz mais pessoas para cá. Então, se você puder me ajudar a trazer mais pessoas para o emagrecimento da vida real, porque na minha opinião o emagrecimento da vida real vai mudar vidas, tá? Esse programa é o programa que eu criei de todo o meu coração. É um programa que, na minha opinião, só tá precisando do teu apoio para explodir no mundo, porque o emagrecimento da vida real é um programa onde não é a sua vida que tem que encaixar no emagrecimento, e sim o emagrecimento que tem que encaixar a sua vida. Então aqui dentro, ó, tem ensinando como que eu coloco o emagrecimento mesmo na minha vida bagunçada, e não como eu tenho que transformar a minha vida para encaixar no emagrecimento. Então é por isso que eu preciso da tua ajuda. Se você está aqui até agora, tira um print da tela, ó, tira um print da tela e marca no teu stories, @Dr. Márcio Velasquez. Vai ser um prazer enorme poder compartilhar com a tua vida do emagrecimento. Fechou? Então, tira um print, marca @Dr. Márcio Velasquez e vem aqui amanhã, que amanhã eu vou falar sobre os suplementos para performance e queima de gordura. Hoje foi tudo sobre suplementos para ganho de massa muscular, amanhã performance e queima de gordura. Eu te espero aqui às 7h37, não vai faltar, hein? Beijo do Doc.